Olá, estamos de volta com Michel Temer, candidato a vice-presidente na chapa de Dilma Rousseff. Ainda queria falar com o senhor um pouquinho dessa visão do presidente Lula sobre a imprensa. Para alguns analistas, o presidente Lula usou um tom muito duro ao fazer as suas críticas. E pelo peso que a presidência tem, isso demonstraria, na opinião desses analistas, que o presidente é refratário à crítica, é autoritário, tem há cores bolivarianas e chavistas nessa crítica do que o presidente Lula faz à imprensa. O senhor concorda com esses analistas? Qual é a sua opinião sobre isso? Com essa última parte eu discordo frontalmente. Nenhum bolivarianismo, nenhum chavismo existe na fala do presidente Lula. O tom de sua resposta, da sua crítica, é o mesmo tom da crítica que se faz. Como a crítica é muito ácida, é muito pesada, ele responde no mesmo tom e sempre ressaltando. Isto não significa violação ao direito de livre manifestação da imprensa, ao direito de livre manifestação. O tom de crítica, e veja que é nesse final do período eleitoral, quando a crítica se acerba, se torna muito exacerbada, e quando o presidente responde, como espécie de cabo eleitoral da candidata Dilma, ele responde no mesmo tom. O ex-presidente Fernando Henrique falou isso, falou que o presidente Lula falou que o presidente Lula não podia se comportar como cabo eleitoral. O que o senhor acha dessa afirmação do presidente? Eu acho inviável, impossível. Por quê? Porque o presidente da República, ele é de um partido político. Quando tem um candidato do seu partido, evidentemente ele vai não só torcer, como vai trabalhar para a eleição do seu sucessor. Eu não tenho a menor dúvida disso. É como se fosse uma reeleição. Na reeleição, ele é presidente da República e vai trabalhar arduamente para se reeleger. O argumento do presidente Lula é de que ele está com uma popularidade muito alta e que as pessoas o querem como cabo eleitoral. E aí, nesse duelo dele com o ex-presidente Fernando Henrique, que um fica cutucando o outro, ele fala: o Fernando Henrique não pôde ser cabo eleitoral porque não tinha, ao final do governo, a popularidade que eu, Lula, tenho. Esse é o argumento que o presidente Lula tem usado. Você acha que se o presidente Fernando Henrique pudesse ser cabo eleitoral com muito voto, ele seria, ou é outro estilo? Mas olha, quando ele apoiou a candidatura Serra, é cada um no seu estilo. Naturalmente, cada homem tem o seu estilo, né? Mas ele apoiou abertamente a candidatura do candidato Serra naquela oportunidade. Em 2002? 2002. Eu não tenho a menor dúvida disso. No seu estilo. Nessa eleição ele não está apoiando muito não, né? Eu não sei se não está apoiando ou se não está sendo procurado. Aí eu já não quero entrar em considerações, porque na verdade é uma coisa mais do partido do candidato Serra, do PSDB, e não cabe a mim fazer comentários, né? Deputado, o governo argumenta que no caso da quebra de sigilo na Receita não houve motivação política, não houve motivação eleitoral. O José Serra, do PSDB, diz ver motivação eleitoral porque pessoas próximas a ele tiveram seu sigilo violado, inclusive a filha dele, que, portanto, isso era uma tentativa de obter informação para se usar na campanha. Qual que é a sua opinião sobre esse episódio? Olha, em primeiro lugar, tanto não houve uma questão eleitoral que saiu do noticiário. E eu vou dizer a você uma coisa, Kennedy, o grande problema é a violação do sigilo, como fato de muita gravidade. Agora, é interessante que uma violação do sigilo de 3, 4 mil pessoas transformou-se numa questão eleitoral de 4 ou 5 pessoas. Ou seja, transformou-se uma coisa grave, que é a violação do sigilo, numa questão meramente eleitoral. E vou dizer uma coisa, quando eu fui presidente da Câmara em 2000, eu entreguei para o ex-governador Aécio, que foi presidente da Câmara, né? Eu entreguei a presidência da Câmara dos Deputados para o Aécio em fevereiro de 2001. E quando foi no mês de janeiro de 2001, 18 deputados tiveram seu sigilo bancário devassado, ao lado de outras milhões de pessoas que tiveram sigilo bancário devassado. Eu cheguei a mandar um ofício ao Banco Central pedindo informações. Depois, nem sei qual foi a resposta, porque, como disse, 15 dias depois, eu entreguei a presidência para o Aécio. Ou seja, a quebra do sigilo, lamentavelmente, e isso é que nós temos que combater, tem sido, de alguma maneira, repetitiva no nosso país. E estou me referindo a um período bem anterior a este período em que houve a suposta quebra de sigilo no caso da Receita Federal. Deputado, há peças de propaganda do PSDB na internet com ataques muito duros à candidata Dilma. Uma delas se questiona o currículo da candidata e ela fala: eu sou amiga do presidente. No outro, há um personagem caracterizado como o presidente Lula segurando cães bravos ali, Rottweilers. Enfim, há toda uma linha nessa propaganda que diz o seguinte: olha, a Dilma vai ser refém do PT, os radicais do PT vão mandar no governo. Isso é terrorismo político ou é uma crítica legítima? O PSDB está jogando dentro das regras num momento de eleição em que tem conflito mesmo? Qual que é a sua opinião? Eu acho que são pessoas que não conhecem a Dilma, viu?
Quem conhece bem a Dilma, e hoje eu estou conhecendo muito bem a Dilma, sabe que ela vai ser presidente para valer do nosso país. Ela vai comandar o país e com muita competência. Ela já revelou a competência administrativa e, certa e seguramente, revelará a competência política como presidente da República. Esse terrorismo político, nós não devemos nos impressionar com ele. Porque se você se impressionar com ele, você começa a fazer pregações que impedem a livre manifestação. Né? E você viu que mesmo no caso do humorismo, embora a lei tivesse estabelecido uma fórmula pela qual a eventual ridículo em que se quisesse colocar um personagem político estaria proibido. E o Supremo declarou que esta matéria era inconstitucional, precisamente em face da liberdade de expressão. Se você quiser impedir esta forma, eu reconheço, agressiva, né, que surge nos últimos momentos da disputa eleitoral, você está impedindo a manifestação de pensamento. Não acho útil, mas acho que o eleitorado, viu, Kennedy, ele está muito habilitado hoje a não se impressionar com esses fatos. Aliás, diferentemente, quando esses fatos correm pela internet, e eu sei há tantos fatos que correm pela internet que você está mencionando, o internauta, eleitor, ele examina aquilo e discorda daquilo. Eu acho que acaba produzindo um efeito contrário, ou seja, um efeito benéfico à nossa chapa. Agora, falando em relação ao eventual governo Dilma, o senhor falou que ela é uma pessoa firme, ela vai comandar. Há algumas críticas de que ela pode fazer um governo aí com cores bolivarianas e chavistas mais uma vez. O senhor acredita nisso? Não. Eu acho que a democracia está implantada de uma tal forma no país, ela fincou tantas raízes no sistema institucional brasileiro, que não há condições para nada que viole o princípio democrático. Ainda que ela quisesse, e ela não quer, não é? Mas ainda que ela quisesse, seria absolutamente impossível. Então, são fatos que tendem a fazer com que o eleitor se preocupe com isso, um determinado eleitorado, mas não há a menor possibilidade disso. Ainda esta semana, o presidente Lula, ao lançar as ações na Bolsa de Valores aqui em São Paulo, de capitalização da Petrobras, disse muito... Na última quinta-feira, né? Na última quinta-feira, muito expressivamente. Ele disse, olha, todo mundo dizia que eu sou contra o capitalismo, não há fato mais capitalista do que este. A Bolsa de São Paulo passou a ser praticamente a segunda bolsa do mundo. Em valor de mercado, né? Em valor de mercado. Então, este é um enaltecimento do capitalismo. E eu, curioso, não vejo isso muito divulgado, muito noticiado, porque é a revelação mais absoluta de que o governo Lula governou para todos os setores e assim também fará o governo da Dilma. Deputado, o senhor também é presidente do PMDB. O PMDB tem a fama de ser um partido fisiológico, um partido que apoia governos em troca de benesses públicas, como cargos e verbas. Hoje, no governo Lula, o PMDB tem 6 ministérios. No eventual governo Dilma, o PMDB continua com esses 6 ministérios, deve ter mais, vai demandar uma participação maior? Olha, em primeiro lugar, o PMDB tem uma postura programática perante o país. Você sabe que nós elaboramos um programa, aliás, muito bem feito, entregamos à candidata Dilma, não é? Entregamos ao PT, há uma coordenação de ambos os programas, que vai ser o programa de governo da candidata Dilma, da futura presidente Dilma, do nosso governo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esta matéria sequer chegou a ser tratada. O único compromisso, foi um compromisso escrito que nós firmamos, o único compromisso que nós firmamos foi, primeiro, a vice-presidência seria do PMDB. Sim. E nós participaríamos do programa de governo. A questão da participação do governo, especialmente no regime presidencialista, vai se dar depois da eleição e vai depender muito da vontade da presidente da República. Ela que vai determinar o que se faz, o que não se faz. Se nós caminharmos, como caminhamos no governo do Lula, para um governo chamado de coalição, evidentemente que todos os partidos, aí não é PMDB, mas todos os partidos aliançados vão ter uma participação no governo. Mas tudo dependendo, como disse, do fato pós-eleitoral, pós-eleições e da vontade da presidente da República. É a primeira vez que há uma aliança oficial entre o PT e o PMDB numa eleição presidencial. O senhor não falou se vai ficar com 6 ministérios, se não vai. O senhor não vai entrar no mérito disso? Agora não. Nós vamos conversar isso depois das eleições. Agora, evidentemente que o PMDB, ele gostaria de participar do governo. Aliás, eu quero até registrar um fato. Você sabe quando o presidente Lula me chamou, eu, presidente do PMDB, para fazer a coalizão governamental no início desse segundo mandato, ele apresentou 7 pontos programáticos que eu levei ao Conselho Político do PMDB e o PMDB aprovou esses 7 pontos programáticos. Daí porque entramos no governo. Agora, nós avançamos, nós estamos fazendo uma coalizão
político-eleitoral, ou seja, antes do governo. Nós vamos chegar juntos ao governo e daí faremos a coalizão administrativa. Mas isso tudo que é depois das eleições, não é assunto para tratar agora. Deputado, o eventual governo da Dilma Rousseff fará um ajuste fiscal, tomará algumas medidas econômicas mais austeras no início do seu mandato, se ela vencer? Olha, se houver necessidade disso, e a Dilma tem dito que ela pretende desonerar os investimentos, desonerar a folha de pagamento de natureza trabalhista, né? Se houver a necessidade de fazer isso, deverá ser feita logo no início do governo, ou seja, no primeiro ano do governo. Como, por exemplo, para tratar de um tema recorrente, né, mas importante, a reforma política. Se você quiser fazer, você só pode fazer no primeiro ano do governo. Depois não consegue mais aprovar? Depois não consegue, porque logo no ano seguinte vem as eleições para a prefeitura e no outro ano já começa um terceiro ano, um debate da eleição para o Congresso Nacional, para os governos, para a Presidência da República. Então, o primeiro ano é o ano ideal para fazer essas eventuais reformas. Quais são as mudanças concretas que o senhor acha que o eventual governo da Dilma deve implementar logo no seu começo em relação ao governo Lula? Eu acho que, primeiro, o próprio lema da nossa campanha é para o Brasil seguir mudando. Ou seja, o governo Lula mudou tanto o país, e eu não vou relacionar todos os fatos, porque diria o óbvio, uns 15 milhões de empregos, diria da quitação do débito com o FMI, diria das reservas internacionais, que em 2003 eram de 29 bilhões de dólares, hoje são de 260 bilhões de dólares, diria do ProUni, que botou 706 mil bolsas de estudos para pessoas carentes, enfim, no setor da saúde, a SAMU, as unidades de pronto atendimento, as UPAs, o Brasil Sorridente, enfim, o Brasil mudou muito no governo Lula. E o que a Dilma vai fazer, nós vamos fazer, é precisamente seguir mudando o país. E eu acho que o desejo da Dilma, ela tem expressado várias vezes, eu tenho seguido também o que ela diz, é fazer com que o Brasil, num dado momento, não tenha mais pobreza nem miséria. Que o Brasil comece na classe média, da classe média para a classe mais abastada, mais rica, né? Este é o desejo da candidata Dilma, que será presidente da República. Eu tenho a impressão que ela vai tentar transformar o Brasil na quarta ou quinta potência do mundo ao final do seu governo. Deputado, muito se questiona sobre o papel dos vices. Muitos analistas dizem que é um instrumento anacrônico, que na verdade hoje não seria necessário existir mais o candidato a vice. O senhor é um homem da articulação política, é presidente da Câmara, é presidente do PMDB, que é o maior partido. O que o senhor pretende fazer para não ser um vice que fique ali apenas no Palácio Jaburu, algo decorativo ali, só para substituir a presidente, se ela ganhar, quando viajar? Bom, você sabe que a Constituição estabelece que ao vice compete substituir a presidente nas suas eventuais ausências. Esta é a função principal e constitucionalmente fixada para o vice-presidente. Agora, evidentemente, isso tem sido tradição na nossa atuação política, o vice sempre é chamado para alguma tarefa, não é? A presidente, o presidente, sempre partilha um pouco as preocupações com o país com a vice-presidência. Eu não sei qual o papel que me será destinado, mas evidentemente, se eu for chamado para um papel a ser exercido no governo, eu exercitarei com a maior tranquilidade. E, graças a Deus, nós a esta altura temos uma certa experiência política, administrativa. Seria na articulação política? Possivelmente, vamos ver. Talvez eu possa colaborar muito nesta equação da harmonia entre o Executivo e o Legislativo, mas tudo dependendo do que ocorrerá na formação do governo. Deputado, chegamos ao final aqui, eu tenho um pinga-fogo bem curtinho para fazer com o senhor, queria que o senhor respondesse rapidamente. Seu esporte preferido? Olha, caminhar. Escritor preferido? São vários, porque eu leio muito, sabe? Eu cometeria uma injustiça se eu, neste momento, indicasse um deles, mas eu acabo de ler um livro de uma autora americana chamada Ayn Rand, que escreveu um livro chamado A Nascente, que é a história da arquitetura americana romanceada. Pintor preferido? Ordinário, né, para ser brasileiro. Índio da Costa, vice de Serra? Uma boa pessoa, uma boa figura. Guilherme Leal, vice de Marina? Um bom empresário e, igualmente, um bom candidato. Hamilton Assis, vice de Plínio? Muito inteligente. Deputado, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer entrevistá-lo. A notícia volta daqui a pouco com Hamilton Assis, que é o vice do Plínio de Arruda Sampaio.